Narciso esteve conosco nos cultos das 9, das 11, e nesse entardecer traz essa inspiração aos nossos corações. Saul tinha razão em acalmar o coração quando ouvia Davi tocar a harpa, né? Você que quer levar o Narciso com você, na saída você tem os CDs, quase todos terminaram, ainda existem alguns. Nossa saudação a todos, boa noite, Deus os abençoe, é uma alegria nos reunirmos nessa noite para a adoração do nome do Senhor. Seja bem-vindo você que está no templo, a você que nos acompanha pela internet também, a nossa saudação. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, uma boa noite, vamos nos colocar em pé. Um abraço gostoso no seu irmão, como é bom estarmos juntos. O salmista dizia, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Feriado prolongado, muita gente chegando de viagem e chegando direto para o culto, coisa boa. Ainda em pé, vamos ler o texto que se encontra no nosso boletim, no nosso guia litúrgico, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 1, 8 a 10. Texto que está em nosso boletim, vamos fazer a leitura a uma só voz. Efésios, capítulo 2, texto que está na abertura do nosso culto das 19 horas. Leiamos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, exaltando a grandiosidade, a grandeza, o poder do nosso Deus. Hino de número 3, a igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, oh meu
Senhor Deus, nós estamos na Tua presença mais uma vez como família da fé, como povo eleito do Senhor, como nação santa, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Reconhecemos, ó Deus, que só podemos nos achegar à Tua presença por conta, Senhor, do sacrifício de Cristo Jesus. Ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia que nos alcançou, ó Deus, no sacrifício do Senhor. Pai, nós queremos nesse instante tributar a Ti todo louvor, toda glória, toda adoração, que só ao Teu nome é devido. Somos imperfeitos, somos pecadores e jamais poderemos, ó Deus, apresentar diante do Teu altar, nessa condição humana, ó Deus, algo que seja perfeito e digno do Teu nome, mas reconhecemos, ó Deus, que o fazemos, ó Deus, na mediação de Cristo, e nele, Senhor, certamente somos aceitos, acolhidos e recebidos no Teu altar. Por isso, ó Deus, seja servido nessa noite, dispensar sobre cada um de nós o Teu favor, a Tua graça, ministrar em nossos corações a Tua palavra, acolher a nossa adoração, pois fazemos, ó Deus, este momento de adoração, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Podeis sentar.
Estão abertas as inscrições para o novo curso de harpa. Os que se habilitarem, o Narciso está aceitando alunos. O curso é rápido, é breve, são 2 décadas. E você começa a aprender a tocar alguma coisa. Que bom tê-lo aqui, Narciso. Obrigado por aceitar o convite. Nós nos conhecemos há 2 meses, 3 meses já, né? Final de agosto, lá na bela cidade de Governador Valadares, onde eu ia vir pregar no aniversário de igreja, ele estava lá também. E ele disse: eu vou a Curitiba. Eu disse: eu duvido que ele venha, ele é de Goiânia, gosta de terras quentes, né? Mas você esperou chegar o tempo mais quente e veio aqui. É uma alegria muito grande recebê-lo. Que bom você participar dos nossos cultos. Meus irmãos, a nossa saudação em nome de Jesus, os que estão conosco aqui, os que estão nos acompanhando online. E nós queremos apenas ressaltar 2 informações importantes. Primeiro, ou 3 talvez. O Conselho da Igreja amanhã tem a sua reunião ordinária às 19h30. Pastores, presbíteros, estejam alertas à convocação. A SAF terá plenária na terça e tem eleição da nova diretoria e tem os outros avisos da SAF. E sabemos que as demais sociedades internas estão promovendo as eleições. E também o culto do Dia Mundial de Ações de Graças, a 4ª quinta-feira do mês, o Thanksgiving Day, e nós habitualmente realizamos esse culto, será aqui no espaço de adoração, um dia para agradecer as bênçãos de todo o ano. É tão pouco, então não falte, e vá guardando no seu coração os melhores motivos pelos quais louvar a Deus pelas bênçãos do ano corrente. E como é já costume nosso, o Conselho está apresentando à igreja o desafio de uma campanha especial de arrecadação de fundos, como hoje foi colocado pela manhã pelo nosso tesoureiro, o presbítero Antônio Carlos. Há uma porção de pequenas reformas que no final dá um bocado de coisa para serem feitas aqui na igreja. Queremos fazer com este espírito de gratidão que moverá a igreja. Então você já vai separando no seu coração e no seu bolso uma oferta especial de gratidão a Deus pela vida da nossa igreja, para entregar no dia 22 de novembro, quinta-feira, às 20 horas, no culto do Dia Mundial de Ações de Graças. O nosso desafio para esse ano são R$200 mil. Então você sabe bem o que Deus vai colocar para você. Vamos continuar louvando a Deus. Boa noite, igreja. Convido a igreja a permanecer de pé. Vamos fazer a leitura aqui em preparação a este momento que antecede a dedicação das ofertas. E antes ainda das ofertas, nós teremos aí 3 cânticos do grupo de louvor, e ao terceiro cântico os diáconos estarão recolhendo as ofertas. Como eles vão pedir para a igreja permanecer de pé, eu já me antecipo, vamos fazer a leitura bíblica, daí permanecemos com os cânticos. Vamos ler juntos? Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Vamos louvar com o grupo de louvor. Boa noite, irmãos. Que privilégio maravilhoso a gente poder estar na casa de Deus, sentir a sua presença através dessa música que a gente pôde ouvir, e nós podemos também cantar e louvar e participar de tudo isso. A continuar agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito por nós, pelas maravilhas que Ele faz no meio de nós, exaltar o seu nome e louvá-lo para sempre, amém? Então, meu convite para vocês é que a gente cante junto, exalte o nome dEle e continue agradecendo. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Do começo. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus.
céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Convido nesse instante os senhores diáconos para fazer a coleta das ofertas e dízimos, enquanto ouvimos o terceiro cântico com o grupo de louvor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou,
sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Convido as crianças e a missionária Luciana, a equipe, para estarem aqui à frente. Vamos orar. Bondoso Deus, bendito é o teu santo nome entre todos os nomes, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia que pudemos estar na tua companhia, na tua direção. Obrigado, Senhor, pelos momentos que podemos prestar culto e louvor ao Senhor. Muito mais, Senhor, do que as ofertas aqui levantadas, compromissos de dízimos, de ofertas e outras contribuições. Aceita, Pai, a nossa vida, aceita-nos como somos, com aquilo que representamos para o Senhor, pequenos ou grandes, mas, Senhor, toma acima de tudo, acima dessas ofertas, as nossas vidas. Prepara-nos, Senhor, para o momento que teremos agora, da entrega da Tua Santa Palavra. Prepara a nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser, para que saímos daqui, Senhor, acrescidos e renovados, Pai, jubilosos com as Tuas boas novas para nós nessa noite. Também, Senhor, fale e aumente o coração do nosso pastor, que nos será na mensagem agora, que ele também seja plenamente utilizado como Teu servo consagrado para a Tua Santa Palavra, Pai. Colocamos as vidas dessas crianças no Teu altar, para que elas também recebam do Seu alimento espiritual, com a missionária Luciana e toda a sua equipe, Senhor. Tudo isso
nós colocamos, Pai, no Teu altar, orando, agradecido no nome santo de Jesus, Pai. Amém. Amados irmãos, com muita alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de externar a minha alegria de poder estar aqui pela primeira vez nesta igreja e desde já agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, agradecer também ao pastor Jarez, seus irmãos que me receberam tão calorosamente no amor em Cristo, uma alegria, uma satisfação poder estar aqui desfrutando da mesma comunhão do Espírito Santo de Deus que nos envolve tão fortemente aqui na face da terra. Agradecer aos irmãos que compraram os meus CDs e aqueles que ainda vão comprar, enfim, a todos, eu agradeço a todos em nome de Jesus. Esse hino que eu vou tocar agora é um dos mais pedidos por onde eu passo, por esse Brasil afora, pois eu faço isso já há 18 anos, tocando a minha harpa aí, enfim, e esse hino fala daquela passagem bíblica que todos nós conhecemos, dos 2 discípulos no caminho de Emaús, quando eles voltavam de Jerusalém, cabisbaixos e abatidos com tudo o que havia acontecido com Jesus, a sua crucificação e a sua morte. Mas eles não sabiam que já era o 3º dia e que Jesus já havia ressuscitado e que agora andava com eles e que também falava com eles. Não perceberam que o divino companheiro estava com eles no caminho. Estavam atordoados com todos aqueles acontecimentos, não é? Só então, quando eles convidaram Jesus para entrar, diz a Bíblia, pela maneira do Senhor Jesus partir o pão, aí sim eles o reconheceram, ficaram maravilhados, disseram depois: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele falava? Realmente, meus irmãos, a presença de Jesus alegra os nossos corações. É por isso que esse ambiente está maravilhoso, porque Jesus está entre nós. Depois eles disseram mais: fica, Senhor, já se faz tarde, é tão bom a sua presença, a sua companhia, não é? Então eu agora vou usar um playback para ficar um pouquinho mais bonito. Nas estrofes os irmãos ouvirão o solo da harpa, mas no refrão nós vamos trocar. Eu é que vou dar uma paradinha na harpa para ouvir a igreja cantar comigo: fica, Senhor. Vamos louvar.
Lembrando que esta música embasada no texto dos discípulos de Emaús, o texto bíblico em Lucas nos dá conta de que quando eles sentaram-se à mesa, no partir do pão, caíram-se-lhes as escamas dos olhos e puderam divisar quem era Jesus. E aí fizeram esta súplica, este rogo: fica, Senhor. A nossa oração é que nesta hora em que estamos nos avizinhando de participar da mesa do Senhor, as escamas dos nossos olhos possam cair, para agora termos a compreensão da palavra de Deus, especialmente no texto que eu peço aos irmãos que abram, de Romanos, capítulo 11, versículos 33, caminhando até o capítulo 12, versículo 2, Romanos 11, 33 a 36, e aí fechando com os dois primeiros versículos do capítulo 12. Na tela faltou o 33 ali, do 33 ao 36, falha minha, até o 12, 2. Vamos ler juntos esta passagem, começando no 33, todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós já estamos convocados para, penúltima quinta-feira deste mês, a quarta quinta-feira, já que novembro terá 5 quintas-feiras, dia 22, um culto de gratidão, Dia Mundial de Ações de Graças. Um culto que se iniciou na América do Norte no século XVII, quando da migração dos pais peregrinos do velho mundo para o novo continente, e foram tão felizes naquela colheita, primeira colheita na Terra Nova, que eles só tinham uma coisa a fazer: dar graças, e o fizeram de um modo solene, profundo, emocionante, dedicando a Deus aquela bênção de colheita abundante. E aí o costume pegou, e hoje mesmo, vivendo uma vida eminentemente urbana, nós não nos esquecemos das nossas origens e principalmente de agradecer a Deus. Uma gratidão que se transforma em louvor, um coração grato, agradecido, bendiz, exalta, louva ao Senhor. Louvor é elogio, louvar é elogiar, louvar é reconhecer a majestade, a glória do Senhor. E não é outra coisa que aprendemos na primeira etapa do texto lido, que é o final de toda a parte doutrinária desta epístola, desde o primeiro capítulo até aqui no final do capítulo 11, Paulo vem descrevendo a sua magna teologia, apresentando a doutrina de Jesus de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira profunda. E ao final deste episódio, ele só tem uma coisa nos lábios: como ele está cheio de gratidão pelos caminhos do Senhor, ele louva. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria de Deus, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E já aqui coloca um motivo pelo qual louvar a Deus: os seus insondáveis, inescrutáveis caminhos. Na nossa vida temos desfrutado desses caminhos maravilhosos do Senhor, estes caminhos que, no dizer do profeta Isaías, são mais altos do que os caminhos humanos, são mais elevados do que os vales profundos por onde nós andamos, caminhos muitas vezes incompreensíveis, caminhos pelos quais nós ficamos assim por saber e entender, mas o fato é que os caminhos de Deus são maravilhosos,
E nós precisamos fazer coro com o apóstolo para dizer: quão insondáveis, Senhor, são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus maravilhosos caminhos. E agregado a este motivo de louvor, o apóstolo também diz: nós devemos louvar a Deus, porque essa obra, esta lide na qual nós nos achamos, não é nossa, não começa em nós, não termina em nós. Esta obra não tem a possessividade dos homens, esta obra é do Senhor, de tal maneira que Deus merece todo louvor, toda adoração, e nós compreendemos que tudo provém dele. O verso 36 diz: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. O culto que agora elevamos a Deus é porque procede dele a nossa vida, procede dele um coração agradecido. É por meio dele que nós podemos levar a efeito os nossos louvores, e evidentemente que é para ele, porque há dois tipos de culto possíveis. O primeiro deles é aquele em que Deus estaria nos restituindo tudo que nós demos a ele. Nós demos o nosso coração, nós demos o nosso tempo, nós demos os talentos e dons que porventura tenhamos, dedicamos a Ele oportunidades. Então Deus está muito agradecido a nós, e agora Ele está nos restituindo isso de alguma maneira. Evidentemente você já percebeu a ironia. Esse com certeza não é o culto bíblico, esse não é o culto da palavra de Deus, esse não é o culto eminentemente cristão, porque nós podemos também dizer com o apóstolo Paulo, versículo 35, quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porventura nós tomamos a iniciativa de ir até o Senhor e oferecer alguma coisa, e agora Deus estaria nos restituindo? Em absoluto. O Senhor tomou todas as iniciativas. Se o culto é uma forma de amor, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Se o culto nos dá a oportunidade de dedicar dons e talentos, é porque primeiro o Senhor nos deu. Então o segundo, e o culto realmente que procede da palavra de Deus, é aquele em que reconhecemos que tudo provém dEle, e a Ele seja a glória eternamente. Amém. Se nós temos esta percepção de que a gratidão que se instala no nosso coração se transforma em louvor, este louvor não pode ficar restrito a um ambiente religioso, com data e hora marcados, em que nós cumprimos um rito, em que nós praticamos uma programação litúrgica, e ao cabo deste encontro fica para trás toda esta gratidão e este louvor. É preciso que este louvor e esta gratidão sejam referidos na nossa conduta, no nosso viver, nos nossos relacionamentos, enfim, pela vida fora. É justamente por isso que estamos num momento de transição do texto de Romanos. E como nós temos a tarefa nesta semana de estudar o livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, nos nossos grupos familiares, nas demais reflexões que terão lugar na vida da comunidade, o texto de Romanos será a base. E você já é instado desde hoje a começar a leitura desta belíssima epístola, riquíssima epístola. Foi esta epístola que moveu Martinho Lutero, aquele monge agustiniano, que diante de toda a angústia, tinha tudo a ver, já que ele era agustiniano, ele tinha que ser angustiado mesmo, né? Estava lá em Roma, e quando percebeu que havia uma incongruência entre o que a palavra de Deus dizia e a vivência daqueles que levavam avante a causa religiosa, ele se deparou com a mensagem de Paulo aos Romanos, e a reforma do século XVI, comemorada ainda nessa semana, e já fizemos 495 anos, teve como motor a reflexão que Lutero fez desta epístola. Portanto, você está numa boa semana para continuar neste espírito reformador. E Paulo, justamente aqui, ele transpõe a lide teológica, doutrinária, para o testemunho prático, para o viver cristão em louvor a Deus a cada dia da semana, não só de domingo a domingo, mas na segunda, na terça, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os meses do ano. E aí ele faz um apelo:
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vida como um louvor a Deus. E eu quero aqui marcar, especialmente, como uma vida em missão. Acabamos, no domingo passado, a nossa 14ª conferência, que em toda a nossa avaliação, foi a conferência que nos levou a um momento muito especial da vida da igreja, na participação, nos novos desafios, tremendamente abençoadora. Mas se a conferência terminou, a missão não. A missão continua. E a missão deve ser levada a efeito como o que nos conduz numa vida de louvor. Uma vida de louvor em missão, que traz algumas implicações, que eu faço questão de ressaltar nesta reflexão, as implicações missionárias de uma vida de louvor a Deus. E a primeira implicação que eu quero destacar é que não se faz missão sem a mais absoluta consagração. Nós que estamos imbuídos da missão esta em que somos colocados por sermos gratos a Deus e queremos viver uma vida de louvor a Deus, exige de nós uma dedicação, uma entrega, uma doação, uma consagração absoluta. Qual é o culto que agrada a Deus? O culto mais longo, o culto mais curto, o culto mais movimentado, o culto mais sóbrio, o culto mais sonoro, por que não dizer barulhento, o culto mais silente? Bom, até aqui nós estamos falando só do que nos agrada, e muitas vezes dizendo que é isso que agrada a Deus. Nós temos nossos gostos, nossas preferências. Sou mais da harpa, sou mais da bateria, sou mais desta pregação, sou mais daquela. Até aqui ninguém avaliou o que agrada ao Senhor, e Paulo está colocando o dedo na ferida, quando diz que nós devemos sim apresentar um culto a Deus, nós devemos dedicar a Deus alguma coisa que lhe seja agradável. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o culto que faz sentido. A palavra racional aí, na língua grega, é a palavra logikos, de onde lógico, e lógico que você entende o que é lógico. Lógico é o que faz sentido, lógico é o que tem significado, lógico é alguma coisa que não fica incongruente, que parece uma coisa e a outra, tem que fazer sentido. E se é uma coisa que não faz sentido, nós estamos aqui reunidos, fechados dentro deste espaço, bendizendo ao Senhor, orando, dizendo que amamos a Deus, abraçando uns aos outros, e quando termina o serviço, cada um vai cuidar dos seus interesses, cada um vai se preocupar com a sua própria vida, e o reino de Deus fica esquecido. E aquela tão bela consagração que se delineia ao longo do nosso trabalho é algo pretérito. É preciso que quando a bênção do Senhor é impetrada ao final do culto, nós continuemos a nossa vida no altar do Senhor. Um corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O culto em Israel era marcado pelo sacrifício de animais. O fiel comparecia à presença do sacerdote, trazendo o melhor dos cordeiros, como um gesto de reconhecer que os seus pecados seriam purificados e perdoados, porque um cordeiro sem mácula era entregue no lugar do fiel, o pecador. E então o sacerdote fazia a avaliação do animal, e estava em acordo com o prescrito, aquele animal era sacrificado, e então era aspergido o sangue daquele animal em purificação do pecador, cada qual de per si. Quando o Senhor Jesus passava próximo ao profeta João Batista, o derradeiro dos profetas, seu primo, e então
os discípulos de João Batista disseram: mas você está perdendo espaço, hein? Teu primo está andando mais rápido que você. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não necessitamos mais trazer à casa do Senhor qualquer tipo sacrificial, na forma de animal, de guloseimas, de qualquer outra coisa, para a purificação dos nossos pecados, porque o Senhor Jesus, este que celebramos nesta noite de ceia, Ele derramou o seu precioso sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. O que nos cabe agora é o sacrifício de lábios que confessam o Senhor, é o sacrifício de uma vida consagrada ao Senhor em sua integridade, na sua totalidade. Não mais um sacrifício morto como era dos cordeiros do passado, é um sacrifício vivo, é um sacrifício santo, porque ele implica na separação da nossa vida para o serviço do Senhor. Isto agrada a Deus. Nós queremos continuar o espírito da conferência missionária ao longo de todo este ano, entrando pelo novo ano, até chegarmos à próxima conferência, onde seremos renovados neste vigor. Só se faz missão tendo a mais absoluta consagração, porque há momentos em que a gente que teve a inspiração, o mover para fazer a obra de missões, para contribuir, para orar, para ir, a gente arrefece, a gente é tentado, a gente é seduzido, não faltam percalços, não faltam palavras de desânimo, não faltam críticas. E por que não dizer o nosso próprio coração, às vezes cheio de autocomiseração, diz: não, isso foi bonito, foi lindo, a harpa quando era dedilhada aqui emocionou meu coração, mas o Narciso já foi embora e não deu nem para eu comprar um CD aqui para eu me inspirar, eu não quero mais saber disso. Quem tem a mais absoluta consagração, com harpa ou sem harpa, com conferência ou sem conferência, está realizando uma vida de louvor a Deus em missão, uma vida grata ao Senhor que tem dado tudo a nós e que agora transforma isso em ministério, em serviço para a glória de Deus. Mas fiquemos com esta lição: não se faz missão sem a mais absoluta consagração. Mas a segunda implicação que eu trago para a nossa reflexão é que só se faz missão balizado pelos valores de Cristo e não pelos valores do mundo. Paulo continua a sua súplica, o seu rogo, e ele é intenso. Nós costumamos dizer que esta forma de Paulo apelar aos crentes, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, é um apelo patético, mas não patético de ser alguma coisa engraçada, patético de patós, de onde patologia, é um negócio durido, é um negócio que vai às entranhas, né? Então Paulo está fazendo uma coisa assim muito solene, e ele diz, dentro desse seu apelo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só se faz missão balizado, orientado, tendo como guia, como viés, os valores de Cristo, os valores que são próprios do seu reino, o modo de agir, de pensar, que é próprio de Jesus. É por isso que Paulo, na carta aos Colossenses, diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Paulo não está querendo sugerir algum tipo de alienação, né? A gente ficar meio ET aqui na vida. Não, nós temos os pés arraigados aqui, nós temos compromisso com a nossa gente, nós precisamos vivenciar a encarnação do nosso ministério, mas se a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso modo de refletir não for do alto, não for celestial, nós apenas vamos nos imiscuir na realidade comum e não vamos fazer a diferença. A nossa presença é arraigada na terra. Na oração sacerdotal, Jesus disse: eles não são do mundo, mas estão no mundo. Mas esses não são do mundo, diz, o pensamento deles é diferente. Eles têm um jeito distinto de pensar. E Paulo diz: não se amoldem, não tomem a forma, não se conforme com o presente século. A palavra usada aqui por Paulo é aion,
E Aion se empresta neste contexto à referência do sistema de vida, do modus de pensar próprio da natureza humana, da civilização, da cultura, dos costumes que são comuns aos homens. Gente como eu e você, gente que levanta cedo, vai trabalhar, vai estudar, que faz refeições, que tem ideais, que imagina fazer família, gerar filhos, outras gerações. A gente é muito parecido com qualquer ser humano, exceto no fato de que nós abraçamos os valores de Jesus e nós damos valor a tudo que fazemos na vida à luz deste valor maior, que são os valores do Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso porque, com muita facilidade, o espírito do mundo adentra a nossa realidade missional, ao desempenho do nosso ministério, que muito facilmente nós estamos fazendo como qualquer mundano faz as coisas de Deus. Tem havido uma grande inversão de ordem. Tenho observado que gente que lida com negócios, com empresas, James Hunter escreveu um livro, O Monge Executivo, muito interessante, que se tornou um best-seller, recomendo você ler, e ele escreve para gente de empresas à luz dos valores de Cristo, ou seja, a vida, o valor de Jesus está impregnando o coração de lideranças governamentais, de empresários, e a igreja e os discípulos e os que têm o dever missional estão se deixando envolver pela visão do mundo. Querem fazer a missão como o mundo faz as suas coisas. Uma inversão danosa para nós. Quer ver um exemplo disso? Não é novo isso. Mateus, capítulo 20. É a entrevista que a mãe de Jesus, a mãe de Tiago e João tem com Jesus. Ela só vai fazer um pedido para Jesus, que os seus filhos, dois queridos filhos, qual mãe não quer isso para o filho? João e Tiago, um se assentasse à destra e o outro à esquerda de Jesus. E Jesus então diz assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Isso suscitou até uma divergência dos dois em relação aos demais 10, ficaram enciumados, mas eu venho com você para o versículo 25, e Jesus então responde cabalmente, Mateus 20, 25, então Jesus, chamando-os, disse, eu fico com a impressão que ele chamou todos os 12, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O valor do mundo é o governador manda, os maiorais têm a última palavra, os que estão no posto de mando dizem, os outros só baixam a cabeça, chegam ao estertor do autoritarismo, e muitas vezes isso é patente, o poder pelo poder, a posição que vai nos dar o destaque. Queremos isso, o título, a condição para sermos aplaudidos. E Jesus diz, não será assim entre vós, meus discípulos. O ideal da liderança está no servir, na capacidade de dedicar-se completamente à obra, na simplicidade, na humildade de um servo. Não se trata apenas de servir, a gente serve, sempre tem algum serviço para a gente fazer. É servir como servo. É servir como aquele que simplesmente diz, estou aqui para o que deve é, o que você precisa de mim? É para já, é para agora, estou disposto, me sacrifico, servir como um servo, servir como Jesus, Senhor absoluto, Deus de Deus, vero Deus, Salvador, mas que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu vou apenas me deter nesse detalhe, porque quando a gente fala sobre não conformar-se com o mundo,
Em geral nos vem à mente toda aquela gama até beirando ao moralismo das coisas do mundo, como nós dizemos, do mundanismo, da imoralidade, da sexualidade frívola, e isso tem lá o seu lugar, e isso é preciso considerar, mas a gente esquece que muitas vezes está sobrecarregado do espírito do mundo, o qual o apóstolo Paulo diz: não vos amoldeis a este espírito, no que tange esta matéria. Queremos fazer a missão, queremos realizar o ministério do Senhor, mas não com esse espírito de servo, não com esta capacidade de abrir mão. Queremos o mando, queremos o domínio, queremos o predomínio. Eu dou graças a Deus pela vida da nossa igreja, pela disponibilidade dos crentes desta comunidade, todos os membros, todas as famílias. Quando eu observo aqui no rol do nosso boletim os inúmeros ministérios que nós levamos a efeito, isto é bênção de Deus, e outros mais ainda surgindo, os nossos departamentos internos, a nossa liderança. Mas eu sei, e aqui me dirijo muito especialmente aos líderes da igreja, algumas vezes nós claudicamos no exercício do nosso ministério, porque perdemos de vista que só fazemos missão balizado pelos valores de Cristo. A coisa não vai bem, queremos impor as coisas à força, queremos que o nosso pensamento prevaleça, a ponto às vezes até de jogarmos a toalha, né? Não vou mais mexer com isso, porque não é do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que Deus quer, não do jeito que eu quero. Quero aqui abrir o meu coração, há muita coisa que eu gostaria de fazer diferente, mas eu me curvo ao fato de que eu estou a serviço de Deus e não do meu próprio serviço. Estou sob as ordens do Senhor Jesus, eu sou um servo também, que esse Espírito domine a todos nós, porque esta é uma implicação que não pode ser desconsiderada. Não vos conformeis com o espírito do mundo, não tomem a forma, permitam-se que a mente renovada e constantemente renovada pelo lavar renovador da palavra de Deus, confira a vocês o balizamento que Jesus nos dá. Terceira e última implicação, se já falamos que é preciso absoluta consagração, estar condicionado aos valores de Cristo, eu quero dizer que o êxito da missão se acha em estar no centro da vontade de Deus. Paulo termina esta passagem dizendo: experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que quando a gente fala do exercício missionário, e quando a gente especialmente foca no fato de que nós estamos louvando a Deus na nossa vida em missão, a gente sempre se indaga: mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o querer do Senhor para a minha existência? Eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça? É este ministério que Deus reservou para mim? É aquela tarefa que me cabe? E esta pergunta, às vezes, ela vai tomando conta do nosso coração, que nos deixa tão angustiados quanto Lutero, né? E o fato é que, como missionários que todos nós somos, nós precisamos estar diante da face do Senhor, buscando Ele em oração para que Ele discirna o nosso caminho e que Ele confira ao nosso coração esta convicção: sim, você está onde eu quero, como eu quero, quando eu quero. Aí você diz: mas pastor, eu ainda não cheguei lá, eu ainda não estou certo disso. Abra comigo no Salmo 25, versículo 12. Vamos ler todos juntos, Salmo 25, 12? Todos. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Deus não deixa nenhum dos seus à deriva, não deixa por conta e risco. O coração sincero e temente ao Senhor, que comparece à sua face e diz: Senhor, mostra-me o teu caminho, não ficará em brancas nuvens.
não ficará boquiaberto dizendo: e daí? Ao homem, à mulher, está inclusa aqui, com certeza, que teme ao Senhor, Deus instruirá no caminho que deve escolher, na obra que deve fazer, no ministério que deve assumir, no encargo do qual será incumbido. O Senhor orientará, o Senhor dirigirá. No entanto, é preciso, é necessário temer ao Senhor, é necessário buscar ao Senhor, é necessário orar ao Senhor, é necessário conhecer o Senhor, é necessário dedicar-se mais à causa do Senhor, é mister se miscuir, mergulhar profundamente na causa do Mestre. Muitas vezes a dificuldade de uma resposta clara é porque nós somos muito superficiais, nós ficamos na periferia das coisas, nós não queremos conhecer, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós aprendemos pelos estudos teológicos que nada foge ao querer de Deus, tudo está sob a sua soberania. Aliás, doutrina é muito cara aos de tradição reformada. Até mesmo as coisas trágicas, até mesmo os atos equivocados dos homens não fogem ao controle soberano de Deus, e isto levou-nos a criar uma expressão que é a vontade permissiva de Deus. Sim, Deus permite. Deus permite que aconteça um tufão, um furacão de nome muito sugestivo, doce, Sandy, né? Mas que estraga toda uma costa dos Estados Unidos. Deus permite. Agora, ninguém diga que isto é a vontade perfeita de Deus. Deus permite que homens em serviço, ou nem todos eles estavam em serviço, como tem acontecido na capital paulista, sejam mortos por bandidos que atiram a esmo e matam também outras pessoas, uma situação bastante preocupante aqui próxima de nós. Mas ninguém diga que isto é a vontade perfeita de Deus. Deus até permite que nós pequemos, porque nos fez com esta possibilidade, mas ninguém diga que Deus quer que nós pequemos. Alguns ficam na periferia, na superfície, e até se valem de que Deus nos deu esta condição de escolhermos nosso próprio caminho, e dizer: mas eu escolho o que eu quero, está tudo dentro da soberania de Deus. Nós temos que desejar, nós temos que buscar, nós temos que nos envolver com a vontade perfeita de Deus, com a boa vontade de Deus, com a agradável. Mais uma vez a expressão agradável se usa nesta passagem, vontade de Deus. Mas o homem que teme ao Senhor, ele vai dizer qual é esta vontade, ele vai orientar o caminho, ele vai dizer: este é o caminho, por ele andai, este é o caminho, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, este é o caminho, olhe firmemente para o autor e consumador da fé, não se desvie para qualquer lado, este é o caminho. Só se faz missão, e a missão é exitosa quando estamos no centro da vontade de Deus, e quando nós podemos conferir no nosso coração que estamos no lugar que o Senhor quer, na hora que o Senhor quer, fazendo o que o Senhor quer. Não importa se nós estamos bem ou necessariamente não tão bem. Eu penso na vida de alguns missionários, aqui desfilaram vários entre nós, sejam aqueles que estavam presentes, sejam aqueles que eram mencionados nas pregações, que viveram décadas em países inóspitos, distantes dos seus, e ao cabo e ao fim desta realidade não conseguiram um convertido. Alguém poderia nesta análise dizer: puxa, ele estava fazendo a vontade de Deus? Talvez não, mas o coração daquele missionário, que talvez até aquele tempo não havia tido um fruto, sabia que estava no lugar que o Senhor queria, como o Senhor queria, fazendo o que o Senhor queria, estava exitoso, sentia-se bem sucedido. Esta é a medida. Somos instados pelo espírito do mundo, que avaliamos agora há pouco, a avaliar as coisas pelo volume de gente, pela intensidade, pelo calor do ambiente,
E necessariamente isto não é um bom medidor. Pelo menos não seria assim na vida de profetas e apóstolos bíblicos, não seria assim na vida de missionários pela história da igreja fora e até os dias presentes. Não eliminamos a possibilidade de resultados numéricos serem tão favoráveis, mas o que desejamos sim é estar no centro da vontade de Deus. A gratidão se transforma em louvor, louvor que precisa ser expresso na vida, e vida em missão. Não pode ser um louvor apenas cultico, mas um culto da vida sim. E esta missão tem as suas implicações. Absoluta consagração. Valores de Cristo nos balizando e não os valores do mundo. E a consciência de que estamos no centro da vontade de Deus. Vamos nos preparar agora, meus irmãos, para a ceia do Senhor. E eu gostaria de instar com cada um dos irmãos, para que ao participarem da ceia, pudessem receber os elementos e neste gesto dizerem: Senhor, quero viver para o teu louvor. Quero reconhecer e fazer coro com o apóstolo, dizendo constantemente: por ti, ou do Senhor, e por meio do Senhor, e para o Senhor são todas as coisas, a ti glória eternamente, e fazê-lo no exercício missional. Convido os dignos presbíteros, juntamente conosco, pastores, para estarmos à frente para a ministração da ceia do Senhor. Vamos proceder à leitura bíblica que está impressa no boletim, João 6, 27. Fiquemos em pé todos e leiamos juntos esse texto que se acha impresso no boletim. Todos. Trabalhai não pela comida que perece, mas para que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Nós estamos aqui lutando não pelos mantimentos cotidianos simplesmente, não estamos aqui por uma comida que perece, mas pelo pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Vamos orar. Senhor, a Ti consagramos não apenas os elementos desta mesa, mas a nossa vida. Achamos-nos no Teu altar de graça, reconhecidos de que tudo provém do Senhor, de que não estamos senão restituindo a Ti, Senhor, tudo que já nos deste. Não és devedor de absolutamente nada a nós, porque abundantemente nos tem provido. Mas queremos, ó Deus, que esta restituição seja marcada por uma vida de louvor e missão. Reconhecidos, ó Deus, de que de nós se exige esta dedicação plena, esta vida direcionada pelos valores do Teu reino, e o desejo, ó Deus, de estar sempre no centro da Tua vontade. Abençoa a parte do pão e do vinho. Abençoa as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. O Senhor Jesus disse: tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Vamos, pois, celebrar o pão da vida que é Jesus neste momento, e estaremos acompanhados de um hino especial pelo nosso harpista.
De igual forma, Jesus, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da minha nova e eterna aliança no meu sangue, sangue derramado por vós para a remissão de pecados. Quando nós celebramos a mesa do Senhor, o texto que nós lemos no boletim, texto de João, ele diz: esta é a verdadeira comida, esta é a verdadeira bebida. Este alimento espiritual é que nos traz crescimento, maturidade, progresso na vida cristã. A ceia do Senhor é um meio de graça. E você que participou do pão é convidado de igual forma a participar do cálice. Tomai e bebei dele todos.
Meus irmãos, nós queremos convidar a todos para cantarmos o hino 180. Queremos agradecer a presença de cada um de vocês, também aqueles que estiveram nos acompanhando online. Queremos desafiá-lo você a levar o Narciso para casa. Você pode levá-lo por meio do seu CD. Ele ainda tem uma caixinha que deixou para a turma da noite. Você guarda para o pessoal da noite, que é outro público, viu? E eu estava pensando, a harpa tem um toque especial para o Natal, né? Está chegando o Natal, quem sabe até ser uma oportunidade de você comprar para presentear pessoas, né? É uma oportunidade. Então a saída vai ter esse material fonográfico. Obrigado, Narciso, por vir, aceitar o convite. Leve um abraço para Goiânia e por onde você passar, leve as melhores impressões nossas e o nosso carinho. E eu convido para você voltar aqui em outra oportunidade. Amém? Oh, benção. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor, cantando este hino 180. Jesus, pastor amado, louvamos-te hoje aqui, unidos pela graça, corpo só em ti. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Só as vozes femininas. Todos, num só caminho estreito, Deus mesmo nos conduz. Só temos esperança no Salvador Jesus. Sua morte preciosa a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz. Só os homens, pois sendo resgatados por um só Salvador, vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia olhando os erros de um irmão, cuidando de ajudá-lo com branda compaixão. vamos todos. Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio teu, Senhor. Unidos graças damos por teu imenso amor. Estenda a mão a quem está perto de você. É neste amor fraternal que nós encerramos o nosso culto. Senhor Jesus, atende a disposição da nossa alma entoada agora
de vivermos em comunhão fraternal, mas vinculados a Ti, que és o nosso Pai. Temos a mesma família, a família da fé. E irmanados neste amor, oramos como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco hoje e para sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo. Vamos para o nosso cafezinho aqui no pavilhão.